into my life. Banana. Hello, hello, Motorola. Italiano. Ok, pessoal. Vamos lá, let's go. E aí, Vanessa, beleza? Bibi, você sabe que eu acho esse apelido seu muito fofo. E você tem cara de braba. Legal, Bibi. Eu chamava alguém de Bibi. Bibi é um amigo meu. Bibi. Gente boa. Pera aí que eu tenho que me ouvir. Se eu não me ouvir, eu fico incomodado. Eu tenho toque. Não é isso aqui. Ai, Jesus. Pera aí, pessoal. Vou colocar os olhos da verdade. Tô me ouvindo. Agora falta só uma... Quem não colocou, colocou os nomes. Please. Opa, please. Colocar. Calma aí, calma aí. O que está acontecendo com essa cena? Ok, pessoas, olhos da verdade. Nós estamos no livro 4. Meus alunos. Inclusive, hoje eu tenho muitos alunos que foram. Que hoje são professores. Inclusive, tem uma que assiste a aula. Não sei se ela vai estar aqui agora. Certo, pessoal? É o seguinte. Oi, Carolina. Hi. Hi. Hi, my friend. Cadê as pegadas da maldade? Hi. Beleza? Então é o seguinte, pessoal, nós estamos no capítulo 2. Tem muita coisa para ser visto, eu até dei uma olhada aqui. Essa parte gramatical, WA question, vou falar sobre isso. E deste cara aqui, ó, have there been. Fazia tempo que eu não via. Vou explicar também. Beleza? Só que é o seguinte, nós temos visto nas outras aulas vocabulário, tá? Uma coisa muito importante que nós temos visto são os vocabulários. Eu estou me referindo ao capítulo 1. Eu sempre vou estar voltando nesses dois caras aqui, ó. Por quê? Como são vídeos e vídeos interativos, eu acho que ajuda bastante. Eu tenho toque, você acredita? Se eu não conseguir ouvir minha voz, eu fico agoniado. Ah, eu tô ouvindo. Ah, agora sim, agora estou me sentindo melhor. Tá? Então, assim. E agora ficou muito alto, ficou alto demais. Então, assim, esse vocabulário dos verbos, né? Os cooking verbs, que são os verbos usados na cozinha e os verbos usados, as ferramentas da cozinha. Eu acho esses dois assim achei muito interessante. E a melhor forma de decorar eles e tal é vendo esses vídeos, tá? Só pra constar. Eu deixei até fora das pastas, ó, deixei eles aqui. Só para começar. Learn English with pictures. 22 things in the kitchen from espressoenglish.net. Measuring cup. Use a measuring cup to measure how much of each ingredient you need to use in the recipe. Many measuring cups are labeled in cups, ounces, and milliliters. Can opener.
There is also an automatic type called an electric can opener. Peeler. Use a peeler to peel, remove the skin from fruits and vegetables. Grater. Use a grater to grate or shred food into small pieces. Colander. A colander is often used to drain, remove the extra water from cooked pasta. Sieve or strainer. A sieve or strainer is often used to separate liquids from solids. Whisk. A whisk is used for mixing. Spatula. Ladle. A ladle is a big spoon used for serving soup. Pan. A pan is often used for frying food, cooking it in oil. Pot. A pot is often used for boiling food, cooking it in water. The top part of the pot is called a lid or cover. It can be made of metal or glass. Oven mitt and pot holder. An oven mitt and a pot holder help protect your hands when you touch hot pots and pans. Baking pan and cookie sheet. A baking pan is used for baking, cooking things in the oven. A flatter version is called a cookie sheet. Tongs. You can use tongs to pick up food. Utensils. Knife, spoon, fork. You use a knife, spoon, and fork to eat food. Together, these items are called utensils. Bowl. You can serve soup, salad, or fruit in a bowl. Plate. You can serve food on a plate. Plastic container. You can put leftovers, food that you will save for later, in a plastic container. Sandwich bag or Ziploc bag. You can also preserve food in a sandwich bag. One very popular brand of sandwich bags is called Ziploc, so some people call these Ziploc bags. If you want to learn a lot more new words, check out my Vocabulary Builder course, which will help you learn and practice more than 500 words in each level. Click on the link in the video or in the description for more information. Certo? E o outro, que é sequencial, seriam os verbos, né? Falando devagar, os verbos utilizados na cozinha. Consigo falar rápido. Wash. Wash. Slice. Slice. Chop. Chop. Mince. Mince. Cut. Cut. Peel. Peel. Grate. Grate. Mix. Mix. Stir.
Stir. Break. Break. Beat. Beat. Crush. Crush. Squeeze. Squeeze. Pull. Pour. Spread. Spread. Certo, pessoal? Esses foram os verbos que nós utilizamos, tá? Para a cozinha. Agora sim a gente pode vir para cá pro 2 mais tranquilo. Então o 2 seria basicamente isso aqui, ó. Como é tradição, eu sempre coloco o áudio do primeiro livro, que eu nem abri aqui por coincidência, né? Mas abrirei já. Ó, tá? Have you ever gotten money working? Have you ever gotten money working? Se você ganhou dinheiro trabalhando. Eu sempre coloco, voltando a explicar, eu sempre coloco o áudio, porque assim, nós temos o texto, né, referente a esse áudio, sempre ali no student. Então vocês conseguem acompanhar o que foi dito, né, no áudio, porque vocês têm o texto. Mas a ideia principal é sempre tentar ouvir o áudio, entender o áudio, sem precisar recorrer ao texto. Entendeu? Mas vamos fazer o seguinte, né? Exercise A, translate. Would you allow be after? Vocês vão traduzir isso daqui. Então esse daqui eu não necessariamente precisaria, mas eu vou colocar porque a gente tem exercícios relacionados a esse tema, né, que seria desse áudio. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui no... Just 1 minute. Tcharam, tá aqui. Não. Eu vou ter que sair do bicho. Voltar. É aqui. É o seguinte, né? Está no You Know. Capítulo 2 é o primeiro diálogo. Chapter 1, Chapter 2. Esse aqui seria o primeiro diálogo, né? Ó. Kit 4. You Know. Chapter 2. Have you ever gotten money working? Emily, you know. Mom wouldn't allow me after all. Don't get frustrated, Natalie. Jules can wait. I've already accepted it. Natalie, have I mentioned about myself? My father doesn't want to give me a car. But Emily, what else can you ask for? They have just given you the trip to Bali. Don't you remember? Nevertheless, I had a hard time studying to get the best grade in class, and my profile is not perfect. I understand you. I'll give you an advice. Go get a job, and then save money. I feel so awful. Hello? Are you listening to me, Emily? You should look for a job and make your own money. Me? You! Haven't you ever worked as a volunteer at school? There are several schools in Australia, right? Yes, but make and save money sounds completely different. And besides, what could I work with? Think and look for one in the newspaper. Then you can call or send an email to solve your doubts. Okay, I'll think about it, Natalie. Thanks anyway.
Certo? Então esse é o texto, né? Como aqui é para traduzir. Agora no exercício B a gente vai trabalhar de novo, adivinha com quem? Com Present Perfect, né? Present Perfect. Depois a gente vai rever também os phrasal verbs, não sei se vai ser hoje, que a gente viu que é por partes, que phrasal verbs é um pouco complicado. Não é complicado, ele é meio detalhado. Então, a gente vai ver os Present Perfect. Para quem não lembra do Present Perfect, deixa eu só abrir aqui de novo. Então, vamos lá para entender. Não. Deixa eu fechar, apagar tudo isso aqui que eu utilizei. Tá, vamos lá. Quem é o Present Perfect? A gente viu até o Past Perfect, né? Perfect. Present. É o cara que utiliza o verbo have, né? Plus mais um particípio, né? Aqui o have ou has, né, no caso, barra, seriam os verbos auxiliares. Eles seriam os verbos auxiliares. E eu já disse outras vezes também, estou focando só nele, que ele é o tempo verbal que indica que algo aconteceu no passado e continua no presente, né? I have, ó, studied Italian, né? Eu ia escrever em português, quase, gente. When I was a child. I have studied Italian when I was a child. Today, I am teacher. Italian teacher. Ou seja, I have studied, né? Eu coloquei aqui um verbo regular. I have studied Italian when I was a child. Today, I am Italian teacher. Mas eu posso fazer simplesmente o seguinte. Não sei se tem uma lista aqui aberta. Vou abrir uma lista aqui. Só um minuto, pessoal. Ó, spoke. Vou pegar o seguinte, ó. Pegar o verbo I have spoke Itália. Mesma frase. Né? I have spoke. Vou colocar os dois, ó. Lado a lado. Assim que I have spoke Itália. Isso não faz sentido. Tá? Então assim. I have studied Italian when I was a child. É aqui que tem a vírgula errada. É aqui. Today. Beleza. Child. Certo? Aqui, pronto. I have studied Italian when I was a child. Today, I am Italian teacher. I have spoke Italian when I was a child. Today, I am Italian teacher. Significa o seguinte, que essa pessoa, ela teve esse contato quando ela era criança, no caso ela estudou italiano, mas hoje, devido, né, o resultado daquele estudo ou daquela fala que ela teve quando ela era criança, fez com que ela hoje se tornasse professor, né? E o parlato italiano, quanto bambino, né? Então é isso. Certo? Para lembrar também, antes de fazer esse exercício, o mesmo esquema, sempre o mesmo padrão. Present Perfect. Nossa, tem phrasal verbs, muita coisa de phrasal verbs. Phrasal verbs tem que ser devagar, hein?
Não, aqui não. Aqui é muito exagerado. Pera aí, pessoal. Pessoal, eu tenho... Eu acho que eu vou ter aqui, não sabe aonde? No workshop. Aqui, ó. Oi, eu sou a professora Jéssica da Evolutime e hoje eu vim trazer para vocês o Present Perfect, tá? Muita gente tem dificuldade com esse tempo verbal porque a gente não tem nada parecido com isso no português para se basear. Então eu trouxe aqui umas diquinhas para vocês para facilitar a compreensão e facilitar o uso também desse tempo verbal, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa entender é para que o Present Perfect serve? Qual que é o uso desse tempo verbal? A gente vai usar ele de 3 maneiras principalmente, tá? A primeira maneira que a gente vai trabalhar é quando a gente fala de uma ação que começou lá atrás no passado, mas que continua acontecendo até hoje. Essa ação, ela durou um tempo, né, na sua vida e continua fazendo parte da sua rotina. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês. I have studied at Evolutime since 2014. Então eu falo aqui nessa frase desde quando eu estudo na escola Evolutime, ok? Segundo uso mais comum do Present Perfect é para a gente citar uma ação que durou um longo período de tempo. Essa ação ela já terminou, mas ela fez bastante tempo parte da sua vida, tá? Eu coloquei um exemplo aqui para nós. He has worked at Evolutime for 6 years, ok? Então eu dei aqui o período em que esse trabalho se deu, por quanto tempo essa pessoa trabalhou na Evolutime, certo? E o terceiro uso dele é quando a gente vai falar de uma situação, uma atividade que a pessoa já fez ou não, sem necessidade de dizer quando aquilo aconteceu, tá? O que foca nesse terceiro caso aqui é se a pessoa fez ou se ela não fez. E no exemplo que eu coloquei aqui, I have never been to Jamaica. Aqui eu já dei um exemplo negativo, essa pessoa nunca fez isso. Só que não significa, obviamente, que ela não possa fazer no futuro, ok? Para a gente trabalhar o Present Perfect, eu destaquei aqui nos nossos exemplos quais são as ferramentas mais importantes para ter sempre na nossa frase, tá? Primeiramente, a gente vai trabalhar com auxiliar. Nesse caso do Present Perfect, temos o have, que vai ser usado com os seguintes sujeitos: I, you, we e they. E nós temos também o has, que vai ser usado com he, she e it, ok? Essa é uma das primeiras diferenças que a gente vai encontrar no Present Perfect de alguns outros tempos verbais. Ele volta a fazer a diferença desses sujeitos aqui, ok? A segunda coisa importante que a gente precisa prestar sempre atenção na hora de fazer uma frase de Present Perfect são o verbo, tá? O verbo da gente ele vai estar sempre no particípio. Como que vai funcionar? Coloquei 3 verbos diferentes aqui e aqui eu coloquei a explicação de como que funciona cada um deles, tá? Os verbos que a gente considera regulares, que são os que seguem um certo padrão para se modificar, a gente acrescenta o ed no final, tá? Vocês já conhecem provavelmente esse verbo. E os irregular verbs, eles não seguem um padrão. E aí a gente trabalha em sala de aula geralmente com aquela tabelinha de verbos que eu creio que vocês devem ter por aí. Caso vocês não tenham, gente, pelo próprio Google mesmo a gente consegue essa tabelinha de verbos para poder trabalhar as frases do Present Perfect, tá? A próxima coisa importante também para a gente trabalhar no Present Perfect é a forma negativa. Para a gente trazer essas 2 frases que eu coloquei aqui para a negação, eu vou alterar simplesmente o meu auxiliar. O not, ele nunca vai andar sozinho, ele sempre vem agrupado com o auxiliar da ocasião. No nosso caso, a gente tem o have e o has. Aqui eu coloquei a forma completa, have not, has not, e aqui a forma abreviada, haven't, hasn't, ok? Além de todas essas coisas que eu já falei,
tem algumas palavras de vocabulário que também são muito importantes na hora da gente trabalhar o Present Perfect. Inclusive, se você encontra qualquer uma dessas 6 palavras que eu citei aqui na frase, a chance dessa frase ser Present Perfect é muito grande, tá? O since a gente vai usar sempre que estiver falando do primeiro caso ali. A ação que começou no passado e continua acontecendo até hoje. E aí, com essa palavrinha, a gente diz por quanto tempo essa situação tem acontecido, tá? A gente geralmente dá uma data de início para aquela ação, mas não dá uma data de finalização. Com o for, por outro lado, a gente já vai trabalhar com uma coisa mais limitada. Por quê? É uma ação que já começou e já terminou, durou um período, e você vai especificar qual foi o período exato. Como eu coloquei nessa frase aqui do for 6 years, eu limitei, foram 6 anos, ok? O ever a gente vai usar para um tipo de frase que eu não coloquei nenhum exemplo aqui, mas que a gente vai trabalhar mais pra frente, que é para as perguntas, tá? Então, quando você quiser saber se a pessoa já fez alguma coisa, se ela já praticou alguma ação na vida dela, vocês colocam o ever na pergunta. O never, eu já usei ali, a gente pode usar para fazer frases negativas também. Eu posso substituir o have not ou o has not pelo never, ok? Eu posso substituir o not pelo never. Os dois vão dar a mesma entonação para a frase de negação. O already, que vai ser o já também, porém para respostas agora, tá? Então, se eu te perguntar, você já fez tal coisa? Na sua resposta, se ela for afirmativa, sim, I have already, ok? Ever, pergunta, already, resposta. E por último, nós temos aqui o yet. O yet significa que você ainda não fez aquela coisa, é uma resposta negativa, mas ela não exclui a possibilidade de você vir a fazer essa ação no futuro, ok? Gente, eu vou deixar disponível aqui para vocês alguns exercícios para vocês fazerem, tá? No fim dessa explicação. Pode voltar o vídeo várias vezes, pode imprimir a atividade e fazer junto com o vídeo. E aí, quando vocês retornarem, vocês entregam as atividades do seu professor, tá? Caso você não consiga imprimir, pode copiar, pode trazer escrito à mão mesmo, que não tem problema nenhum, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e see you on the next class. Eu vou mandar para vocês, pode mandar escrito também, tá? Não tem necessidade de ser... Pera aí, vou até colocar isso aqui que já reforça a minha... Sábado. Aqui, ó. Tá? Vou mandar pra vocês lá. Só segura aí, pessoal. Tem que ter calma. Segura aí. Deixa eu vir aqui no vocês. Ó, mandar duas coisas na verdade de novo, né? Opa. Aqui, né, que é o exercício e a lista de phrasal verbs também, que eu separei alguns, poucos, mas importantes. Não. Tem que esperar aí. Aí, agora foi, tá? Então são esses. Veja bem, vou explicar para ficar claro. Esses exercícios aqui que eu passei são paralelos, porque eu achei isso aqui bem pequeno, ó. Tá? É tudo presente perfeito. Tá vendo? Vendo? Então nós temos aqui muito presente perfeito para fazer, tá? Complete the question and give the answers to present perfect. Então, vamos fazer agora esse daqui. E aquele fica para casa, para dar uma memorizada. Tá, agora vocês fazem esse. Outra coisa importante também, eu acabei de fechar a coisa, mas é a lista de verbos irregulares. Se alguém não tem a lista de verbos irregulares, por favor, pegue lá. Enquanto isso, enquanto vocês fazem, eu vou colocar uma música minha aqui. Vamos sofrer. Museu.
Vou fazendo. E qualquer coisa pode... Oi. O negócio não vai. Pode perguntar aqui mesmo, ó. Por que esse negócio não foi ainda? Agora vai. Ô, Severino, beleza? Hello, hello. Acho que sim, eu vou ver, vou passar lá então. Era 1.200. Hello, pessoal, beleza? Good afternoon for everyone. Vixe, Maria. Peguei
Boa tarde. 4.000 o valor dele. Perfeito. Pessoal, nós estamos, só para voltar, numa sequência do livro 4. Boa tarde para todo mundo aí. Boa tarde, James Handfield, Kate e Gabrielle Houston. Beleza? Deixa eu só dar uma olhada aqui no pessoal lá do... Isso aí já é outro nível. Isso aí já é outro nível. Lembro. Eu conheço o Rafael. Conheço. Ok, já dei uma olhada. Nós estamos em uma sequência. E aí, Felipe Coppola? Tá bom, do livro 4. Então nós fizemos o work, o grammar e agora o student. Beleza? Então é o seguinte, antes de mais nada, até mostrar o livro aqui que está sendo usado. Estou usando esse livro aqui, né, que é o Student, que já começa de cara com aquele mesmo texto. I'm going to send my resume to UCLA. Falou, abraço. Tchau, tchau. E eu sempre dou as duas dicas, né, que são importantes. Primeiro, uma das formas de aproveitar bem o que nós viemos aprendendo em relação a texto e áudio, é tentar primeiro resolver os exercícios. Oxi. Certo, pessoal? Página 14. Tava aqui falando comigo, minha voz comigo mesmo? Não, tá? Então esse aqui é o exercício dos Present Perfect, né? Ele vem até aqui e na verdade ele vai utilizar bastante e blank using present perfect, que é esses verbos aqui dentro, eles vão, não sei se vocês lembram disso. Se for um verbo, vou até mandar de novo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a coisa mais, vamos simplificar. Vai de novo lá, mandar essa lista de verbos irregulares aqui, ó. Não tá aqui, não. Daí, aqui, ó. Aí eu vou mandar ela aqui. Cadê vocês? Ué? Pronto, agora eu acho. Aqui, ó. De novo. Vai a listinha de verbos irregulares. Certo? Que é o seguinte, ó, vamos entender a seguinte coisa. Vocês têm que levar em consideração que esse verbo que está sendo conjugado no presente perfeito, ele está sempre no particípio, que é essa... Peraí, eu fiz errado isso aqui, meu Deus. Spoken, agora que eu vi. Tá, desculpa. Ele está sempre no particípio, perdão pessoal, fiz errado ali agora que eu vi. Tá, que é essa terceira coluna aqui, ó, tá vendo? Passado simples e particípio. Então aqui no caso, eu até fiz, desculpa, corrigir ali, que é spoken, tá? O que acontece basicamente é assim, vocês têm que levar em consideração se esse verbo é regular ou irregular. Se ele for regular, vamos dar um exemplo, no caso de go é um verbo irregular. Então se você for conjugar com have, no presente perfeito, obviamente ele vai estar no particípio que é gone, né? Que é a terceira coluna aqui, como eu havia dito. A, B, C, F, G, ó. Cadê o go? Ó. Go, went, gone. Aqui está o particípio dele. Mas aqui no caso, se o verbo for regular, no caso de play, é um verbo regular, vou colocar jogar. Apesar de ter várias traduções.
tá? Ele vai ficar played, né? Porque é um verbo regular. Então isso é uma coisa que tem que levar em consideração. O verbo regular, ele não tem uma forma no passado. Então, por isso, o particípio dele e o passado, eles vão ser iguais. Obviamente, você vai usar o auxiliar, have. Eu estou falando disso, vocês vão fazer esse exercício, porque a gente vai cair num tema aqui, ó, vou até saltar, que é o there, o have mais o there been, tá vendo? There have there been, there have not been. Eu vou explicar o que é esse cara aqui, ó. Eu sempre volto no presente perfeito, é muito importante prestar atenção nisso. Quando eu expliquei o passado simples, o simple past, eu coloquei, na verdade, quando eu fui explicar o past perfect, eu tive que colocar na grade ali, os três, do lado a lado, o past, simple past e o present perfect, para explicar como é que seria o past perfect. Lembram disso? E aí nós transitamos ali, obviamente, pelo present perfect, justamente por usar verbos auxiliares, que é o mesmo have, né? No caso do past perfect, o verbo no passado, e o verbo principal no particípio, sendo ele regular, colocando ed, sendo ele irregular, procurando na tabela a forma dele no particípio. A mesma coisa acontece aqui. Ali ainda continua sendo o present perfect. Entendeu? Para não ter nenhum tipo de confusão, então são os exercícios todos de present perfect, tá? Todos eles. Então, inclusive, essas duas páginas aqui, ó, a 14 e a 15, são completamente present perfect. Tirando esse isso aqui não precisa, tá? Porque a gente já está fazendo muito present perfect. Então, present perfect só fica esses dois aqui, o 14 aqui e em si. Isso aqui não, deleta, tá? Já tem demais. Então, porque eu já mandei um exercício também, né, de present perfect. Qual é a ideia? Dominar o present perfect para eu explicar como é que funcionaria ele quando coloca um have. Entendeu? Alguma pergunta? Pessoal, vivos? Vivos? Deixa eu mandar os olhos à verdade. Ó. Pessoal, olá, olá, olá. Tá? Present perfect. Estão aí fazendo. Deixa eu vir aqui. Era para ter um present perfect aleatório. Só misturado não dá.
Pessoal, qualquer... Pera aí, ó. Deve estar fácil. Pessoal.
Tararã, pessoal, por favor, o exercício B da página 14 é só completar e responder certo? Sim. Esse aqui? Exercício. Ops. Exercício B da página 14. É. Have you. Ó, vou fazer um. Olha, meu chat saiu de novo. Pera aí, segura. Segura aí, menino. Ó, voltei, ó, pronto. Agora eu consigo responder. É o seguinte. Queiroz. Seria mais ou menos isso, ó. Complete the question and give the answer. Você vai completar com have, né? Have you? Have we? Has she? Have you? Só isso. E responder. Perguntas com have, respostas com have. Have you studied hard? Yes, I have studied. Né? Só isso, entendeu? Vou fazer um aqui, ó. Ó. Ok? Entendeu? Beleza. Tem muito que, né, que você coloca aqui o have e dá uma resposta. Só que você tem que levar, ó, tipo, she's ever eaten seafood. Pessoal, pera aí, tem um detalhe aqui. Tem um detalhe agora que eu vi. Quando tiver o ever, pera aí. Tem um detalhe. Estas perguntas com ever respondam com already have already. Exemplos. Exercício. Eu vou fazer um aqui. Pera aí, segura. Exercício B, né? Exercício B. Página 14. Have eaten seafood. Tá? Olha só. Has you ever seafood? Resposta. Yes. Sai daí. Yes. She has already. Entenderam? Então, essas perguntas com have, com ever, tem que colocar already, porque é já. Tá? Presta atenção. Ó. Ever tem que ter already. Ó. Entenderam, pessoal?
Ok, pessoal? Tempo tá, falta mais 2 minutinhos, eu vou seguir, tá? Beleza, ok, entenderam? Entendeu? Ótimo. Então esse aqui, esse D, write the paragraph about your exercise, your job exercise, não. Por que não? Porque já está sobrecarregado demais de present perfect. Já tem essa atividade aqui, essas duas, mais o que eu acabei de mandar, então não, tá? Vamos aliviar um pouco. Agora aqui, create sentence use present perfect tense. Vamos fazer o seguinte, respirar, né? Que eu vou ter que dar uma... Vamos fazer o seguinte, para não ficar muito sobrecarregado, porque eu vou deixar 2 exercícios aqui, ó. Vamos fazer assim, vamos com calma, né? Você já tem esse exercício aqui do present perfect para concluir, mais a folhinha. Aqui já vai pedir de novo o present perfect. Vamos fazer o seguinte, vamos, para aliviar um pouco, vamos ver como seria os dois, vamos trabalhar um pouco aqui, eu vou passar uma atividade diferente. O inglês da Inglaterra e o inglês norte-americano, para que vocês se familiarizem, não consigo falar isso, com os dois. Então, tanto a parte gramatical quanto a parte fonética. Então, primeiro, a parte gramatical. British English versus American English pronunciation. Para não ficar sobrecarregado de exercícios e melhorar a pronúncia. British English versus American English pronunciation. From EspressoEnglish.net. You might be able to recognize a British accent or an American accent, but do you know the details of the pronunciation differences? This lesson will teach you some of the major differences between British and American English, although there are some variations depending on what region of the country the speaker is from. British and American English have some differences in the stress of certain words. Listen to the pronunciation, first the British English, and then the American English. Adult, Adult, ballet, ballet, brochure, brochure, garage, garage, vaccine, vaccine, advertisement, advertisement, hospitable, hospitable. Some words ending in ILE are also different. agile, Agile, fertile, fertile, hostile, hostile, mobile, mobile, versatile, versatile. The sound of the letter A is also different in some words where the British pronounce it ah and the Americans pronounce it ah. Listen to the difference. bath, Bath, laugh, laugh, class, class, chance, chance, ask, ask, after, after, can't, can't, example, example. The sound of the letter R is also a little bit different. The R is pronounced stronger in American English. Listen to the difference. hard, Hard, were, were, ear, ear, pure, pure, more, more, chair, chair, bar, bar. Words ending in ization are also pronounced differently. civilization, Civilization, organization, organization, authorization,
authorization, globalization, globalization. The verb form of all these words ends in "-ize". In both British and American English, it's pronounced globalize. But British English continues this same pronunciation in the noun form, globalization, and American English changes the sound of the letter I, globalization. Finally, the T sound in the middle of the word can be different in British and American English. In this situation, Americans often pronounce the letter T like a quick D sound. Listen to the difference. better, Better, water, water, hated, hated, writing, writing, bottom, bottom, native, native, artificial, artificial, notice. notice. If you want to improve your pronunciation and spoken English in the next 30 days, register for the American English Pronunciation course, beginning April 15th at espressoenglish.net. Ok, agora a outra parte, né, que é... Hello everyone, welcome to the LangFocus channel and my name is Paul. Today we'll be answering the question, how are British English and American English different? One of the most commonly asked questions by learners of English. And hopefully native speakers of English will learn a thing or two from this video as well. The truth is that both British English and American English have numerous varieties, in other words, various accents and dialects. So for the main part of this video, I'll try to focus on the most standard, non-regional variety of each one. Disclaimer, I'm not American, I'm actually Canadian, but I'm confident that we will someday be Americans after the invasion. Standard Canadian English is very, very close to general American English, so I will say the American English samples myself, unless there's some specific need to distinguish between American and Canadian pronunciation. There are several ways in which British English and American English are different. Vocabulary, accent, spelling, and grammar. Vocabulary. Let me just throw a bunch of examples at you. In the US, people generally say garbage or trash, while in the UK, they generally say rubbish, both literally and figuratively. The game was rubbish. Americans go on vacation, while Brits go on holiday, and that's also possible in American English. In the US, people rent apartments, while in the UK, they rent flats. In the US, if your apartment is at street level, then you live on the first floor, and the person above you lives on the second floor. In the UK, you live on the ground floor, and the person above you lives on the first floor. If that person above you is unable or just too lazy to take the stairs, in the US, they'd take the elevator. In the UK, they'd take the lift. When you're bored at home, in the US, you might turn on the TV, while in the UK, you would turn on the telly. When you step outside of your building to go for a walk, in the US, you might walk on the sidewalk, while in the UK, you walk on the pavement. And if you're tired of walking, in the US, you might take the subway. In the UK, you take the underground. In the US, it's perfectly okay to wear pants when you're riding the subway, but in the UK, you'd better wear some trousers too, because pants means pants. And specifically, women's underpants are sometimes referred to as knickers in the UK. So when someone overreacts to something, in the US you might say, don't get your panties in a bunch. But in the UK you would say, don't get your knickers in a twist. Paul, how dare you be so crude? Now I can't show this video to my 6-year-old students. Oh, don't even worry about that, they'll just watch it on their phones during recess. Going back to the word pants for a moment, it can also be used in British English as an adjective, meaning something is crappy or it sucks. For example, that album is pants. In American English, you might say, that album sucks. Accent. So for the US, I'll try to focus on general American English, and for the UK, I'll try to focus on received pronunciation. These are the accents you're likely to hear on CNN and the BBC, respectively. R sounds. American English is rhotic, meaning that R sounds are always clearly pronounced. British English is non-rhotic, meaning that the R sound is not pronounced unless it's followed by a vowel sound. Listen to the difference. My father's in the car. My father's in the car.
Let's focus on two words. Father. Father. Car. Car. Notice that the final R sound is not pronounced in British English. Father ends in a simple schwa vowel, like father. And in car, the vowel sound is lengthened in place of the R sound. Car. Now, the thing about British non-rhotic accents that I find pretty wild is something called the intrusive R. That means that people sometimes add an R sound to a word that doesn't actually have one if it's followed by a vowel in the next word. For example, in the sentence, I saw a film. In British English, it sometimes sounds like this. I saw a film. So you can hear that there's an R sound connecting saw and I once had a British on-the-job trainer, and I remember she said, "Hello, my name is Paula and I'll be your trainer today." I remember thinking, Paula? What? You can't say your own name? But it wasn't just her, that was the intrusive R. T sounds. In British English, and again, I must emphasize that I'm talking about the accent referred to as received pronunciation, T sounds are pronounced as hard T's, in other words, voiceless T sounds. In the US, they sometimes sound like D, an alveolar tap instead of T, an alveolar stop. This normally occurs in an unstressed syllable between two vowel sounds, or between a vowel and a rhotic sound, like an R sound. So in the US, people say butter. In the UK, they say butter. In the US, stop fighting. In the UK, stop fighting. You may have also noticed that the O sound in the word stop was a little different, which brings me to O sounds. In the word stop, the American O sound is an unrounded vowel, ah, while the British O sound is rounded, aw. Another example, hot. Hot. There's also the O diphthong in the word no. In the UK, no. In the UK, the sound is a schwa followed by an as in put. Show. Show. A sounds. In other words, sounds represented by the letter A. Ah in UK English normally becomes an A sound in American English. For example, in the UK, half. And in the US, half. Words with A in British English remain pretty similar in American English. In the UK, cat. And in the US, cat. An exception is a small set of words in which the A is followed by a double R, in which case the vowel is pronounced as eh in the US. In the UK, marry. In the US, marry. Because of the difference, in the US, marry and Mary sound the same. Carry and carry sound the same. Spelling. American and British spellings are largely the same, but there are a few notable differences. This is in large part because Noah Webster, whom the Webster Dictionary is named after, made an effort to reform English spelling in the 1700s, in order to make the words spelled the way they sounded. This resulted in some spelling changes in American English. Most, but not all, words that end in RE in the UK end in ER in the US. For example, center, theater, meter, somber. Some words that end in NCE in the UK are spelled with NSE in the US. License, defense, offense. Some words with OU in the UK are spelled with O in the US. Color, favor, honor, labor, etc. The ending ISE became IZE in the US. Organize, apologize. A similar change also occurs in other contexts where the S is voiced. In other words, it makes a Z sound. Analyze, cozy. There are verbs ending with L that take a doubled L in British English when a suffix is added. In American English, there's no double L. Traveled, cancelled, marvelous. If you're wondering how the last one fits in with the others, remember that marvel is a verb, and then an adjectival suffix is added to it. Grammar. There are only very minor grammatical differences between British English and American English. Auxiliary verbs. British people use shall for the future much more than Americans, as well as to ask for advice or an opinion. Some difference in preposition use. In the US, people say on the weekend, but in the UK, they say at the weekend. And in the US, people say different from or different than, but in the UK, they say different from or different to. There are some different past tense forms. For example, in American English, the past tense of the word learn is learned, while in British English, it's more common to say learnt. Actually, both forms are used in either country, but there is more of a tendency towards one form. This is true for other words like dreamed versus dreamt, burned versus burnt, leaned versus leant, etc. Another example, in the US, the past tense of dive is usually dove.
In the UK, it's dived. Maybe the American form developed by analogy with drive and drove. Anyways, differences like these are not consistent, but you'll notice some different past tense forms here and there. Past participles. Sometimes past participles have a different form. The most well-known example is for the verb get. In the US, there's get, got, gotten. But in the UK, it's get, got, got. Both forms, got and gotten, have existed since the Middle English period, but gotten has fallen out of use in the UK. Got can be used in American English in the form have got, but with the meaning of have, not have received or become. I haven't gotten the eviction notice yet. I haven't got the eviction notice yet. Alright, let's check a couple more sentences and see what we encounter. In the US, I think we need a lawyer. In the UK, I reckon we need a solicitor. You'll notice that a couple of words here are different. British people often use the word reckon, which means think or suppose. Americans know this word, but rarely use it. And while Americans would typically refer to a professional legal consultant as a lawyer, in the UK they often say solicitor, which is a type of lawyer that does consultation. The type of lawyer who represents you in court in the UK is usually a barrister, while in the US they're usually referred to as attorneys. Another sentence. In the US, I'm going for a beer with my friends. In the UK, I'm going for a pint with my mates. Notice that British people often say pint, where Americans would say beer. Brits also say beer as a countable noun like this, but pint is frequently used. And notice that Brits often say mate, where Americans would say friend. The differences between British English and American English might seem surprising or amusing, but remember, in this video I'm zooming in on the differences and focusing on them. For the most part, they're actually the same. There are some minor differences in vocabulary, in pronunciation, in grammar, and in spelling, but any native speaker with a little bit of exposure to the other will quickly adapt to these differences and be able to understand the other variety without any problem. The differences are sometimes greater if we focus on regional dialects and sociolects of British English and American English. While most Americans probably have no trouble understanding received pronunciation, they may have some trouble understanding Cockney English or the Geordie accent of northeastern England or other varieties. But as far as standard non-regional speech goes, I'd say that the differences are minimal. However, learners of English who focus on one of the two varieties will likely have a little bit of trouble understanding the other until they gain significant exposure to it. The question of the day: what other differences between American and British English are you aware of? In this video, I was only able to give a limited number of examples, so add yours in the comments. Be sure to follow LangFocus on Facebook, Twitter, and Instagram, and once again, thank you to all of my wonderful Patreon supporters, and these ones right here on the screen are my top tier Patreon supporters, so many extra special thanks to them. And to everyone out there, thank you for watching and have a nice day. Pessoal, isso aqui foi para dar uma aliviada, porque muito exercício, mas aqui é algo super interessante, que na verdade o uso do idioma é muito relativo. Tem gente que prefere usar mais o inglês, o British, né? Mas tem que levar em consideração fatores assim muito importantes, que são o principal, não sei se ficou nítido ali o que ele disse, mas o britânico não carrega no R como o norte-americano. Shall we go? Shall.
pessoal, tranquilo esse exercício aí. Na verdade, até esse aqui que foi enviado, ó. Tudo aqui. E eu também mandei a lista de verbos irregulares. Não sei porque esse negócio sai do chat toda vez que eu... Isso. E aí na sequência do livro... Ó, só vou dizer uma coisa. Esse vídeo aí dos dois inglês eu vou pedir... Vou passar outras vezes também, tá? Só pra confortar. Pra vocês fazerem uma pequena redação sobre a opinião de vocês. Qual a diferença entre ambos. Passei hoje, vou passar outras vezes. Pra ver como é que vai funcionar essa interpretação do vídeo, né? Então é o seguinte, create sentences using present perfect tense. Observem que o que nós temos aqui de cara é um verbo no infinitivo, o sujeito, aqui no caso aqui uma negação, né, e um objeto indireto, né? Objeto. Então vocês vão ter que fazer o quê? Criar frases no present perfect. A observação que tem que ser feita aqui de cara é a seguinte: o domínio dos verbos no particípio vai ser assim fundamental, né? E acho que até uma observação aqui da lista mesmo, ó. Pera aí. Ó, ele mencionou ali os dois ingleses, né? Inglaterra e Estados Unidos, United States. O dreamed inglês e dreamed norte-americano. Então quando vocês verem esses dois caras aqui no passado e no particípio, tanto faz, tá? Vai funcionar. Tudo bem, pessoal? Então são esses aqui para nós, são 3 exercícios, ó. Estou usando Grammar, tá? Para quem não perguntou. Vou até marcar aqui. Se bem que tá marcado ali na tranada, né? O que foi? Vai lá. Ok, pessoal? Esse é o capítulo. Nós estamos fazendo... Então, ele vai ficar basicamente rodando em Present Perfect. Ó, tá? Aí quando vem aqui nesse...
Alguma dúvida, pessoal? Pera aí. Vocês estão vivos? Cadê esse pessoal? É, pessoal.
Beleza, pessoal? Vai chegar aqui nessa parte, a gente vai voltar na parte do have. Na verdade, circle the best answer, have, accepted, e nós temos aqui alguns casos aqui. E eu vou relembrar o still, que é igual a ainda, o yet, que é igual a ainda, e o already. Na ordem é já. Deixa eu ver qual que tá aqui. Tem um already também. Already vai ser igual a já. Geralmente o still ele é usado na seguinte forma. Ele é usado para frases afirmativas e o yet é usado para frases negativas. Então uma frase seria mais ou menos essa: I still studying, ou a posição dele, ou I am still studying, certo? O yet, ele é geralmente usado para frases negativas, ele geralmente vai no final. I don't know yet. Eu ainda não sei. E ele é tão negativo que mesmo negativo, quando nós fazemos uma pergunta no present perfect, não necessariamente precisa se negar o have, o verbo auxiliar que seria o have. Então have you done it yet? Você ainda não fez isso? Então aqui você entende como é que funciona essa ideia, né? I still studying, I am still studying, I don't know yet, have you done it yet? Então essa aqui é a nossa grade do still. Tem um vídeo mais extremamente rápido, eu acho que ele tem, nossa, vou colocar segundos até. Muito rápido, só para explicar a diferença mesmo. Hi classmates, in this lesson we're going to look at more confusing English words. These are already, still or yet. Don't forget to subscribe for more videos. Already refers to things that have happened or what people think may have happened. It can sometimes suggest surprise because something was unexpected. For example, is it 7 o'clock already? We usually use yet in questions and negatives to talk about things which are expected but which have not happened. For example, have you finished reading that newspaper yet? Meaning, I thought you would have finished by now. Still or not yet are used for situations that are still happening or in continuance. For example, I still meet my friends from my school from time to time, meaning I continue to meet my friends. Or, has she finished her homework? Not yet, meaning she's still doing it. Think of some examples for yourself and leave them in the comment section below. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Viu? É bem curtinho mesmo. É só para fazer esse exercício aqui. Que basicamente termina hoje o nosso... Tem mais, mas aqui ele encerra.
Pessoal. Tem mais nenhuma pessoa aqui? Bom, é isso aí. Obrigado pela participação. Beleza? Qualquer dúvida me chama no WhatsApp. Fiquem todos com Deus. Até.